vai sofrer, porque quando você for ver ao vivo, a maioria vai ser derrota, porque o Sport é historicamente um time caseiro. E aí quando a gente consegue empatar no último minuto, o mínimo que a gente espera é vamos comemorar junto. E o que é que acontece? O juiz apita, primeiro, que o time nem tentou colocar a bola no meio para tentar virar o jogo, né? Foi lá, ficou lá, demorou para voltar, acabou o jogo. E quando acabou o jogo, todo mundo vira as costas e vai embora. E aí fica meu filho, fica outras 3, 4 crianças que estavam lá, fica esse rapaz que é a única vez que vai assistir o jogo, todo mundo, poxa, a gente aqui cantou o jogo inteiro, se você olhar a transmissão da partida, você escuta a torcida, e a gente foi pro hotel, na hora que eles estavam saindo do hotel, a gente fez um corredor para que eles entrassem, e a orientação que a gente recebeu foi curiosa, tente não desconcentrar muito, não falar muito, porque eles vêm com a pré-eleção na cabeça, e até o contato visual pode atrapalhar. E aí eu disse, rapaz, se o contato visual de um jogador... Sério que te disseram isso? É o que acontece, e não é a primeira vez. Eu disse, se o contato visual de um apoio atrapalhar um jogador, ele não é jogador. Desculpe. Ele não então, ele não é gente, não tá preparado para a vida. Então ele sério, tá Peraí. Para, porque o negócio foi maior do que eu imaginava, porra. Os caras desceram do ônibus, aí alguém, que eu não vou perguntar aqui agora, eu vou querer que você me diga em off, porque eu vou buscar essa informação. Aí disseram para vocês, apoiando, vamos lá, quantos minutos somente? 10 minutos, né? Do estádio, da casa de vocês para o estádio? A pé, vocês foram 10 minutos? São 5 horas e meia de ônibus. Ah, tá. Não, só para complementar a informação aqui, para não atrapalhar os jogadores. Para ir, né? Para voltar, mais 5h30, né? Só para falar isso, né? Para voltar isso. Foi 6, porque teve 3 acidentes na estrada. Né? Aí vem os gatão, porque tem uns gatão que botam o fone para não dar o toque, para não falar para porra nenhuma, né? Eu sei como é o esquema. Bota o fone ou o telefone, como você estivesse falando. Aí não, e bota o café, desculpa, bota o café numa mão e a outra no bolso, que é para ninguém pegar na mão dele, né? Então, uma vem com um cafezinho, a outra no bolso, o fone, ou seja, tá completamente... É o chimarrão, tipo o chimarrão, né? Quando são os gringos, ou sulista. Aí pediram a vocês, deixa eu ver se eu entendi, porque esse negócio aí foi surreal. É tão surreal que a gente pensa do jeito. Aí disseram, olha, ninguém fala com os jogadores porque a pré-eleção de Sosso para não sair da cabeça dos caras. Foi isso ou eu tô enganado? Essa é a orientação. Porque eles vêm com a pré-eleção na cabeça e isso pode desconcentrar, tipo, parar, pedir para tirar foto ou qualquer coisa do tipo, pode atrapalhar o andamento da partida. E eu eu acho curioso porque é um apoio. Para quem escolhe, quando você é criança, quando você está na base, quando você quer ser jogador de futebol, é o seu maior desejo você ser... Tu falasse isso para Sosso. Não deu tempo, mas eu vou ter essa oportunidade. Aí é foda também. Porque, se bem que agora ele vai ficar sabendo. Cara, o que me arreta nisso, e você é um cara que eu confio e no que está dizendo aqui, você tem muita responsabilidade por estar na nossa equipe, é que quando vai uma torcida organizada lá no CT, aí sai técnico, sai Sosso, sai segurança, sai diretor, executivo, sai todo mundo para falar com a torcida organizada, com medo da porra que invada, que tá porrada, que apanha, que o caceta 4. Agora, torcedor... Porque pode esquecer, inclusive, o que foi dado no treino. Por essa órbita que você está me dizendo aí. Porra, não venham aqui não, porque protesto o apoio, pode os jogadores esquecerem o negócio. Cara, aí vão os torcedores, uma criança, principalmente seu filho, parece Natan. Tem certeza que é teu filho, porra? É a cara de Natan, aquele menino. Eu tô criando, pai quem cria. Tá, você tem razão. Mas brincadeira à parte, para não ficar pesado, porra, apoio, carinho, crianças, mulheres... Gente do bem, trabalhadora, que se disponibiliza 6 horas de estrada, pagando. Não foi o Sport que foi buscar a torcida, não. A torcida que se organiza e vem. Aí o cara lá não pode abraçar um jogador, não pode dizer, boa sorte, vamos lá, tamo junto, não pode nada. E se puder, não grite também, porque pode atrapalhar o que... Porra, pelo amor de Deus. Aí Zé Roberto dá uma entrevista no final do jogo, porque... não estamos fazendo aquilo que o professor nos pede no vestiário. Então, peraí. Então, o culpado é a torcida de Sampa. A culpa é Leão de Sampa, que os jogadores então, esqueceram de ter que fazer dentro de campo. Culpado, né? A culpa do filho de Valfrido é de Nego Doce,
é de Valfrido, é de Leandro Sampa, né? Porque todo foi mundo, isso que o Zé Roberto falou depois que jogou, não foi? Ele deu entrevista. Rapaz, eu me lembro, desculpa, Aníbal, que eu também estou arretado com isso. Eu me lembro, eu acho que foi a Copa do Nordeste, Copa do Brasil 2008. Não lembro se foi, mas me permito aí o lapso aqui da memória. Os jogadores saíam daquela concentração dentro da Ilha do Retiro, do hotel, aí botavam uma grade e a torcida invadia aquilo ali, gritando com luz, holofote, dando tapinha nas costas. Silenciador. Uma fumaça do cacete e o time ganhava. Pois é. Desculpa, é contigo agora, porque deve ter mais babado aí nessa história, velho. Vamos lá. Léo Dias ativado. Mas é que aí vocês precisam entender que para muita gente é o único contato. Então, Sim. O contato seria esse, entendeu? E aí você já começa antes do jogo com esse tipo de coisa. Fizemos do mesmo jeito. Fizemos lá, depois, inclusive, o Sport colocou nas redes sociais que estava com apoio, tudo, porque não é todo mundo, são coisas pontuais. Então, a responsabilidade do que a gente fala é nesse sentido, né? As coisas que a gente escuta, a gente passa, mas também para não colocar como algo institucional, uma ordem diferente. Porém, quando a gente escuta, a gente fez o corredor, o Sport chegou a postar nas redes sociais, tudo, apoiamos o time. Alguns jogadores falaram, outros vai com a garrafa ou a mão no bolso, não fala, mas isso a gente está acostumado. Porque não é de hoje, não é esse elenco, não é essa gestão, não é só agora. É de muito tempo. Isso é de muito tempo, é uma reclamação recorrente. E é o que eu sempre digo, tu até tocasse o nome de Nego Doce, professor Aníbal, e ele é um torcedor símbolo do esporte. Porque Nego Doce saiu 5 horas da manhã do dia anterior para ir para Ribeirão Preto. E ele só chegou em casa 5 horas do dia seguinte. Ele passou como 24 se fosse o horas Marivaldo Paulista, né? Digamos assim. Ele passou 24 horas na rua, porque em Diadema não tem transporte depois de 1 da manhã e a gente só consegue dormir depois que ele chega. E aí fomos pro jogo, foi aquele negócio todo. E tanto é que antes da gente chegar em Ribeirão, algumas pessoas falaram: pô, depois do jogo, vamos dar uma passadinha no hotel para tirar foto, não sei o quê. Perde a vontade. Tanto é que acabou o jogo, ninguém queria mais, porque a pessoa perde o elo, entendeu? E o consulado ele tem como pilar tentar manter esse elo do torcedor com o clube. E aí, quando cheguei em casa, Nego Doce chegou em casa, né? 5 da manhã, eu tava chateado, eu digo, não vou colocar na rede social de, pô, levantar essa bandeira de, poxa, a gente tá aqui fora de Pernambuco, não tô falando pro Valfrido, eu não ligo, Alessandro, se jogador vai falar comigo, se ninguém vai falar comigo. Eu tô lá, sempre fui para jogo, sempre, mas eu sou uma pessoa, só que eu represento outras pessoas. E quando eu vejo alguém se chatear com isso, eu preciso falar. E o futebol ele só existe por causa do torcedor. Se o salário do jogador tem 4, 5 dígitos, é porque existe um torcedor apaixonado para ir atrás dele. Senão não valeria, entendeu? Perfeito. E quando o clube só quer trazer o torcedor, vem aqui se associar, vou fazer uma campanha tal para se associar. Isso é um ponto. Mas o dia a dia que faz o cara se associar, é você se sentir parte daquilo. E aí eu postei, teve a repercussão que teve, poxa, realmente o time não olha. Tem aquele pessoal que fala, é mimimi, é carência, e só vai entender quem mora longe. E aí, no outro dia de manhã, eu tinha ido dormir 8 horas, eu estava sentado no sofá, tomando café da manhã, e toco o telefone, eu atendo, e já vem aquela voz de entrevista coletiva, né? Que a gente está acostumado a escutar na coletiva. Oi, aqui quem fala é Mariano Sosso. E aí eu dei um pulo, né? Eu fiquei em pé. Meu filho olhou assim, Sosso? Eu falei. E aí eu comecei a escutar. Ele falou que tomou conhecimento da reclamação da torcida, do consulado, e que ele entende, dividia comigo a frustração, porque ele viu a torcida no estádio, ele escutou a torcida no estádio. E isso eu tenho certeza que ele escutou, porque quando eu levei as crianças para entrar com o time, eu fiquei lá do outro lado. Então eu entrei na arquibancada só depois. E lá de onde eu estava era bem atrás do banco do esporte.
e a torcida já estava cantando e dava para escutar do outro lado do estádio. Então, ele falou: eu escutei que vocês alentaram o jogo todo, vocês deram a força, ficaram até o final, e a gente falhou com vocês, nós falhamos com vocês, jogamos mal. Eu queria pedir desculpa pela partida em si, que nós não desempenhamos bem, e mais ainda pelo fato de não ter valorizado a viagem de vocês, a presença de vocês no estádio, que é algo que eu prezo muito e é que a gente falhou com vocês e virou as costas e foi embora depois do jogo. Que ele sentia que queria consertar isso de uma forma que não tinha como consertar em campo, já que já tinha acontecido, e que ele oferecia uma camisa autografada para selar essa importância. Eu falei para ele que a camisa, para mim, não fazia diferença. Eu disse: eu respeito, eu fico surpreso e até fico feliz pela preocupação de você ter ligado. É algo diferente que eu nunca tinha visto. Total, E nenhum dirigente, nenhum treinador, de nenhum jogador, de ninguém. Então eu admiro a preocupação dele, que ele não precisava fazer isso. Ele podia se fechar na redoma que já existe e não falar nada. Mas ele teve o cuidado de querer falar. E eu falei para ele, porque a ligação que você está fazendo não é para Valfrido, é para os torcedores que moram fora de Pernambuco. E a camisa, eu posso aceitar como uma pedra fundamental, e a gente coloca lá no consulado essa camisa num quadro, como um pontapé. Mas você erra, Souza, quando você diz que não pode consertar. Vocês podem consertar e tem uma oportunidade domingo que vem. Dissesse isso. Disse isso para ele. Eu disse: você pode consertar, porque tem um jogo em São Paulo, domingo que vem, vocês estarão aqui de novo. E a gente também estará lá. Independente se vocês falarem, não falarem, como nunca falaram, a gente vai estar em Campinas, a gente vai estar lá em Novo Horizonte, a gente vai estar em Belo Horizonte também, em Minas Gerais, como a gente vai. Porque Ribeirão Preto, minha gente, é quase Minas Gerais. Ribeirão Preto é a mesma distância do Rio de Janeiro. E a gente vai. Mirassol, são 7 horas de viagem que a gente foi o ano passado para Wagner Love, quando foi substituído, em vez de passar na frente da torcida, rodear o campo todinho pelo outro lado para não passar na frente. E a gente vai, independente, a gente não precisa de jogador. Só que a gente pode reclamar, porque a gente representa várias pessoas. E eu disse a ele: a camisa não é importante para mim, e nem para o consulado, mas a gente pode fazer dela um marco de uma mudança de cultura organizacional no esporte. E é isso que é o pilar do consulado de São Paulo. Eu luto sempre, que muita gente vai achar que é frescura, que é carência, mas não é. Quem mora fora, e essa luta eu tenho desde que eu vim para São Paulo, é de uma valorização do torcedor que mora fora. Seja para ele conseguir votar numa eleição, seja para ele ser recebido pelo clube, seja para uma ação do clube ser feita fora de São Paulo. Em Manaus, Alessandro, quanto tempo fazia que o Sport não jogava em Manaus? Porra. Jogou esse ano. E sabe o que o cônsul de Manaus falou? A gente ganhou a partida e o time não foi cumprimentar a torcida. Quando é que o Sport vai jogar em Manaus de novo? Eu espero que não seja ano que vem. Mas a gente não sabe quando vai jogar de novo. E isso afeta. Então, a gente tem esse pilar no consulado de valorização da torcida. E esse elo precisa ser uma cultura organizacional do clube. E eu te dou um exemplo, Alessandro. Desculpa aqui até me estender. Não, que nada. Que é um objetivo de vida da gente aqui que está longe. É um dos objetivos, né? Não é o objetivo da minha vida, mas é uma bandeira que eu defendo. A gente teve uma ação no jogo contra o São Paulo. A diretoria do São Paulo convidou a gente da Leões de Sampa e falou: escolhe 10 torcedores, que a gente vai colocar 10 torcedores do São Paulo e 10 do Sport para conhecer o estádio inteiro do Morumbi. Fomos lá no... Isso é a diretoria do São Paulo. A diretoria do São Paulo entrou em contato com a gente. Porra, lá no Morumbi. A gente conheceu o vestiário. Um detalhe: o vestiário do São Paulo é desse jeito, o vestiário do visitante é diferente. O banco de reserva de São Paulo, senta aí, o banco de reserva de São Paulo, a temperatura 8 graus e o banco aquecido, o do visitante lá gelado, parecendo... Todos esses detalhes foram contados com cuidado, tudo, e aí chegou um momento que falou: as delegações vão chegar. Então a gente vai colocar aqui na entrada do ônibus do São Paulo os 10 torcedores do São Paulo e na entrada do ônibus do Sport os 10 do Sport. Chegou o do Sport, passou reto todo mundo, deu um alô. Chegou o do São Paulo, e nessa época, Alessandro, era Rogério Ceni,
Era só jogador famoso, os caras parando, autografando um por um. Tampa de cruz. Só jogador topado, né? Seleção, história. Tirando foto, gravando, fulano de tal mandou um beijo aqui. E aí veio esse pessoal do São Paulo e falou, poxa, os jogadores de vocês passaram direto. Eu disse, mas a gente tá acostumado, sabe? Com um sorriso amarelo, a gente tá acostumado, é assim mesmo. Ele falou, pois aqui no São Paulo, quando um jogador assina um contrato, ele recebe uma cartilha de como ele deve tratar o torcedor e o sócio-torcedor e como ele deve se comportar nas ações do clube com o torcedor. Que ele precisa dar atenção, a educação que ele precisa ter, a disponibilidade que ele precisa ter. E a gente estava falando de jogadores que disputaram a Copa do Mundo. E eles estavam lá. Por que o esporte tem que ser diferente? A gente não pode dar um alô pro jogador que ele vai esquecer a pré-eleição se eu falar com ele. Eu digo, rapaz, se ele esquecer a pré-eleição, se eu falar com ele, lascou. Acabou. Eu fico impressionado com esse tipo de ação, mas assim, claro que agora falando com seriedade, né? Claro que eu estava brincando, exagerando, apesar de que é um fato bem de se exagerar mesmo, mas deve ser, eu acredito, um funcionário pontual, totalmente desavisado, despreparado, inclusive para acompanhar a delegação e no trato do clube com o torcedor. Né? O que é o torcedor para o esporte? É o público-alvo. Se eu trato o público-alvo dessa forma, cara, eu já esqueci que o jogador não foi falar com vocês. Eu fico imaginando eu ali batendo palma, vamos lá, não sei o quê, com a camisa, produto oficial, 6 horas depois, aí passa um funcionário e me diz isso. Ele ia me ouvir tanta coisa. Eu mandaria ele a merda. Eu vou falando bem sério aqui, porque ia vir de dentro uma revolta, como se ele estivesse me chamando de qualquer coisa assim, que eu, sabe, um desrespeito total. Que bom que você está dizendo isso aqui agora, porque eu tenho certeza que muita gente do esporte está vendo, e que se não está vendo o responsável por esse setor aí, que veja e transmita para que se tome uma providência, porque vocês em São Paulo, Goiânia, Manaus, ninguém é melhor do que ninguém, mas quando receber, tem que ter, cara, no mínimo essa atenção, porque, pelo amor de Deus, o cara esquecer, é gente que nunca entrou no vestiário como jogador, é um cara que nunca pisou, botou a chuteira dentro de um campo de futebol, porque, porra, eu vou falar com propriedade. Não, Alessandro, é pior. Sabe o que é? Se eu puder, assim, porque eu também estou muito indignado. Sim. É um cara que nunca sentou a bunda quente na Ilha do Retiro, naquele cimento de meio-dia. Perfeito. É a pessoa que nunca sentou de 1 da tarde ali na frontal, nas sociais, ou então na arquibancada do placar ou na frontal. E quando gente criada de apartamento. Gente criada de apartamento que não frequentou ele do Retiro. Quando o Valfredo estava falando esse relato, me veio à mente a letra de uma música que fala assim: é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E ter que demonstrar sua coragem a mais do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de lhe comer. Porque, assim, isso mina, inclusive, o jogo do domingo. Porque a galera de Campinas, que fica muito mais perto de São Paulo, 83 quilômetros, vai pensar assim, eu vou sair de casa? Mas a turma vai. A turma vai. Vai. Deixa eu terminar de falar, meu querido Porabizéquio. Tá. Eu sei que a turma vai, mas dá aquele sentimento de falar assim, caramba, vale a pena ir? Eu sei que vai pela saudade, eu também iria. Eu sei que está longe. Eu estou há 7 anos longe de casa. A última vez que eu vi o esporte jogar foi ano passado. Passei 6 anos sem ver o esporte jogar sem ir na Ilha do Retiro. Eu sei o que é isso também, o que o Valfredo sente. De ver o esporte 5 vezes no ano, quase. Ou quando vai a Recife. A questão é não ter a valorização como torcedor, que é sócio, que abre o consulado, sabe? Que passa noites em claro, indo e voltando. No outro dia tendo que trabalhar. Eu me toquei muito, só para já chegando na reta final desse papo aqui, que foi, para mim, a melhor notícia. Aliás, a melhor pauta foi essa do dia. Vai ser nem o que a gente vai falar a partir de agora, que também mas eu lembro quando eu era criança, e eu já mostrei, inclusive, os autógrafos que eu recebi do Wilson, que era um lateral, gaúcho, bigodão. Quem tem a idade parecida com a minha vai lembrar ou mais. Ailton, um zagueiraço, um dos melhores zagueiros que eu vi na minha vida jogar. De Aracaju, Roberto Coração de Leão, convocado para a seleção. E a gente foi para o Hotel do Sol, meu pai, meu tio, minha mãe, minha tia, a gente costumava ir na sexta, jogo domingo, né? Ia na sexta, Hotel do Sol, ficava no mesmo hotel dos jogadores. Eu criança, porra,
da idade do teu filho, Valfrido. Imagina, tu almoçar com os jogadores, que era o que os jogadores faziam comigo. Que eu chegava, tal, cá, aí um outro gostava mais de criança, eu botava lá na mesa, comendo com os jogadores, me sentindo o jogador do esporte, andando no ônibus do esporte, aí, enfim, tudo aquilo ali, autógrafo, aquela coisa toda. Até hoje, eu me lembro da voz de Ailton, saudoso Ailton. Roberto, um dia desse eu encontrei numa pelada lá em Candeias. Eu disse, Roberto, então não tem ideia do quanto tu me fez mais rubro-negro e gostar de você. E ele olhando para mim assim, sem entender. Aí foi quando eu falei, porra, o Roberto agora é um senhor, né? Cara, isso marca da mesma forma que marca também negativamente quando você é maltratado por um ídolo, por jogadores, que jogador de futebol para criança, meu Deus, Valfrido não, tá cagando e andando, realizado, concursado, sabe que esse é passageiro, jogador, ou o funcionário que disse isso. Mas assim, eu queria chamar a atenção que isso não é uma ideia do clube, tá? Não vamos também passar isso aí, que é o clube, apesar de que o clube assina pelos seus funcionários, mas há tempo do esporte ver quem foi, corrigi-lo, educá-lo para o trato com o seu torcedor e correr atrás disso, e na próxima semana, contra o Guarani, fazer uma ação em que o torcedor veja tudo isso. Porque além do Sosso ligar, que para mim já ficou em segundo plano, para mim a questão de falar com o jogador é séria, é grave, isso não é de agora. Eu lembro de um colega, que me permitam não dizer aqui o nome dele, influente, essa coisa toda, dizendo, Alessandro, os caras, eu vou para todos, foi para todos os jogos da Copa Sul-Americana, os caras entraram e saíram, não fizeram a saudação para a torcida. Eu lembro que a faixa do esporte, daí eu pratico esporte, foi para o Uruguai, foi para um bocado de lugar, e essa turma levava a minha faixa, quebrava essa para mim naquela época. Colômbia, eu estava lá em todos esses jogos. Eu lembro da sua faixa lá na Colômbia, por exemplo. Pronto, então, cara, né? Então, isso, como você falou, tem que vir do clube. A cartilha, ó, o torcedor assim, assim, assado. Sabe um negócio que eu acho arretado para chegar já ao fim disso aqui? O Fluminense entra em campo, por mais que seja alto ou não, o Vasco, quando tinha Eurico Miranda, puxava o casaca, né? Não é o casaca, não. Obrigatoriamente com a bandeira. Fluminense levantava, dizia um grito de guerra. Beleza, mas por que não colocar? Não digo isso, mas ir ao torcedor e saudá-lo. Pode ser um, cara. Pode ser um. É um só ali, um só torcedor, que nunca é, né? Que a gente tem muita torcida do lado de fora do Pernambuco, porque, por todos os aspectos, porque o cara raramente vê o esporte, porque o cara pode ter um filho torcendo, que o que você faz, outro colega meu que também permita não dar o nome, faz. O cara ir para o colégio, bicho, e ter a criançada toda falando em Copa Libertadores, Copa disso, Copa daquilo, e tu torcer pelo esporte, uma segunda divisão, sabe como é? Enfim, é bronca. Então, vocês, pais e as crianças, são os heróis e a gente tem que tratar bem a gente, quando eu digo o Esporte Clube Recife. Tenho certeza, eu imagino que agora, se não, eu vou entrar em contato, inclusive você me diga aí, porque é um negócio a se repassar para o clube, se alguém não está assistindo aqui agora, que eu acho pouco provável, para apurar isso aí. Errou. É para botar o cara para fora? Não. Ou a mulher, não sei. Aí eu não sei quem foi, eu queria até que você preservasse, que aqui não é linchamento, aqui tem um problema, diz, o clube vai corrigir, educa o cara, faz um treinamento, sei lá, e daí por diante, né, a coisa flui normalmente. Valfrido. E eu vou complementar o porquê eu não crucifico o cara ou a pessoa, porque é uma pessoa que ajuda bastante, se preocupa com o torcedor, que faz muita coisa pelo torcedor, talvez um dos únicos que fazem. Então foi um erro pontual, não foi uma coisa... Ajuda demais, e faz muita função por falta de funcionário que não é dessa pessoa. Abraça tudo para conseguir fazer tudo e atender. Então eu não crucifico de forma alguma. Porém, o que eu bato na tecla, Alessandro, e continuo batendo, que é a cultura organizacional do clube. E aí eu falo, é do clube, sim. E não é dessa gestão, é fulano de tal, não é da gestão passada, é fulano de tal, não é desses jogadores, não é desse treinador, geral. É do esporte há muito tempo. Se você, desculpa, Alessandro, e aqui eu vou falar, se você não tiver os 6 sobrenomes que normalmente são 80% do conselho, você não é recebido em canto nenhum no esporte. Se você tiver esses 6, você vai. Se você não tiver, você tem dificuldade.
E quando você estava falando aí de jogador tratar com criança, tinha uma criancinha lá que mora em ele é paulista, morou 4 anos em Recife e escolheu torcer pelo Sport. O pai dele estava mostrando lá. Fabrício Domingues falou 2 minutos com ele. O menino ficou louco. Tanto é que a gente conseguiu fazer com que ele entrasse em campo com um time e meu filho foi e levou ele até Fabrício Domingues. Fabrício Domingues lembrou daquela criança, saiu encantada. E não tem nem contato. Mais nunca. Esquece Por mais quê? nunca. Fabrício Domingues falou 2 minutos com ele, entendeu? Então, eu não crucifico o funcionário de forma nenhuma, porque não é. Ele não está fugindo à regra. Se fosse um funcionário que fugisse à regra, lá mesmo eu falava com ele. O problema é que ele está seguindo um padrão que o esporte tem, não é de hoje, é há muito. Eu estou vendo aqui nos comentários, ó, Ricardo. Isso quer falar, Ricardo Lins, ele falou isso, ó. Aqui em Manaus foi ridículo. Fizemos o verdadeiro carnaval de Olinda, banda de frevo, cantamos do início ao fim. Mesmo na hora da raiva, o time saiu de longe, apesar da torcida chamar. Veja, e foi realmente. Eu lembro que a gente colocou aqui no pré-jogo. A turma levou banda de frevo, cantou 2 horas antes do jogo. O time venceu fora de casa naqueles primeiros jogos e a galera, ó, nem aí para os torcedores. Ou seja, é um padrão, né? É um padrão que fora de casa... Que tem que ser mudado. Por que não agora? Chegou a hora. Chegou a Que hora. seja, Tem, né? Chance que tem. seja um marco.